E começou a valer os novos valores da contribuição previdenciária mensal para os microempreendedores individuais, os conhecidos MEIs. Agora o documento de arrecadação do Simples Nacional passa a valer para o valor de R$ 75,90. Antes, esse custo era de R$ 70,60. O valor, gente, corresponde a 5% do salário mínimo, que sofreu um reajuste em janeiro e subiu para R$ 1.518. O advogado Brandon Rodrigues conversou com a nossa reportagem sobre o pagamento do MEI, que teve reajuste nas contribuições. As contribuições que o MEI deve pagar, existe duas específicas, tá? O MEI comum e o MEI de transporte, que é o famoso MEI de caminhoneiro, pelo vocabulário vulgar, tá? O MEI comum, ele é 5% do salário mínimo. E isso aí é os 5% mais as tributações que a pessoa exerce, das funções que ela exerce. Então vamos lá, 5% hoje em dia do salário mínimo, R$ 75,90, tá? R$ 75,90. Se a pessoa presta serviço, ela paga o ISS, que é R$ 5,00. Então soma os 5% do salário mínimo mais o ISS. Se a pessoa ela exerce comércio ou indústria, ela vai pagar o ISS, que é R$ 1,00. E aí soma os 5% do salário mínimo mais R$ 1,00. Outra questão é o MEI caminhoneiro, que também teve alteração no pagamento. E já o MEI caminhoneiro, que é o MEI de transporte, é 12% do salário mínimo. 12% do salário mínimo vai dar uma alíquota hoje em dia de R$ 182,16 em 2025, ok? O transporte do MEI caminhoneiro ou MEI transporte, ele é o seguinte: se for um transporte municipal, ele vai pagar o ISS. Então será a alíquota de 12% mais os R$ 5,00 do ISS, então será R$ 187,16. Se for um transporte intermunicipal, interestadual e internacional, ele vai pagar o ICMS, que será então R$ 182,16 mais R$ 1,00 do ICMS, então dará um total de R$ 183,16. Agora, se o transporte for de carga perigosa ou fazer mudança, fazer carreto, seria juntar o ICMS com o ISS. Então, R$ 5,00 mais R$ 1,00 mais os 12% de contribuição do salário mínimo. Totalizando, então, R$ 188,16. Fazendo um adendo do MEI comum, o MEI comum tem quem presta serviço e quem pratica o comércio. Então, vai incidir também o ICMS e o ISS. ICMS de R$ 1,00, o ISS de R$ 5,00. Com mais 5% de contribuição do salário vigente, vai totalizar, então, em R$ 81,90. A boa notícia é que o contribuinte que está em débito com a Receita pode fazer o parcelamento. Tem possibilidade de parcelamento em atraso. Porém, tem algumas normas que têm que ser seguidas. Para você poder parcelar o MEI, você tem que ter um atraso mínimo de 12 meses, tá? E a parcela mínima que você terá que pagar não pode ser inferior a R$ 50,00, ok? E quando isso acontece, gera multa. E a multa por atraso, geralmente, é R$ 50,00. Se você antecipar a multa, você vai pagar metade da multa, ok? E, geralmente, também vai incidir 0,33 por dia de atraso, com o limite máximo de até 20% do seu faturamento do MEI. E mais correção monetária da Selic, tá? E o prazo máximo para poder fazer os parcelamentos, parcelamento convencional será de 60 meses. Já tem outra modalidade, que é o parcelamento especial. Esse já será incidido por 120 meses. E para você poder fazer esses parcelamentos, é só você acessar o portal do Simples Nacional. Lá você consegue emitir essas guias retroativas. O advogado fala sobre a fiscalização e faz um alerta para os inadimplentes. Quem fiscaliza as contribuições é a Receita Federal, tá? E a Receita ela pode autuar os MEIs que não estiverem cumprindo com suas funções, sendo então sancionados pela não emissão de nota fiscal e o pagamento de impostos, podendo utilizar as informações obtidas por meio de monitoramento das transações de Pix. Quem não paga a contribuição do MEI está chancelado a uma série de punições, sendo ela multa por atraso, juros
perda do benefício previdenciário, inadimplência com a Receita Federal, inscrição em dívida ativa, suspensão do cancelamento do CNPJ, exclusão do Simples Nacional e restrição do acesso à linha de crédito.